Olá, vamos lá, mande seu funcionário para o mar. É o título do texto aí, já sabe, né? Tiver empacado em casa, tiver com aquele tédio todo, manda para o mar e vai embora. É isso aí. Vamos para a terceira questão agora, da mesma provinha. Banco do Nordeste, Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Tá aí, o BNDES aí. Vamos dar uma olhadinha, questão 3, acompanhe. Bom, na questão de número 3 agora, você tem aí a grande competição que ocorre para preenchimento de uma vaga nessa empresa. Olha só, ele quer saber a razão disso. A grande competição que ocorre para preenchimento de uma vaga nessa empresa deve-se a quê? Você viu no texto aí a questão da grande competição? No segundo parágrafo ele já fala isso aí, já deixa bem claro esse negócio, tá aí. A equipe e tal, para cada vaga que abre, tá vendo aí? Linha 4, pronto, na linha 4 do segundo parágrafo, né? Linha 17. Pronto. Na linha 17 do segundo parágrafo, ele já coloca aí, olha só. Para cada vaga que abre, a companhia recebe cerca de 900 currículos. Dá para imaginar? Então, para cada vaga que a empresa abre, 900 currículos, o negócio é concorrido mesmo, hein? Pois é. Vamos lá, voltando aí. A grande competição que ocorre deve-se aqui. Possibilidade de atuar sem tanta exigência profissional. Pessoal, tudo bem, isso aqui pode até ser um atrativo, né? A questão da exigência, não, mas sem tanta exigência. Gente, não é questão da exigência, ela acontece. O próprio dono da empresa diz que existem metas a serem cumpridas e as pessoas realmente atingem essa meta. Só que sem aquele ranço das grandes empresas, sem aquele ranço extremamente obrigatório, autoritário, né? Em relação aos formatos das grandes companhias. Então, não é a questão de atuar sem exigência profissional. O profissional é exigido, ele tem uma meta a cumprir, mas essa meta é atingida de forma muito mais light, trabalhando também os valores profissionais. Aquilo que eles chamam realmente de empresa conduzida por valores, né? Escassez do mercado de trabalho. Gente, se o mercado de trabalho fosse escasso, é claro que não haveria, pelo menos para essa empresa aí, que é uma das empresas, né, faturou 270 milhões de dólares em 2006, meio por mais que ela seja considerada cool e tudo mais, não haveria, sem dúvida alguma, essa questão dessa procura tão exorbitante aí, né? Então, escassez do mercado de trabalho. Não, vagas existem, mercado de trabalho está aí para todo mundo, só que as condições de trabalho nessa empresa aqui, seguramente são bem diferenciadas. Então, não é certamente uma questão de escassez do mercado, não. Vamos lá, C. Valorização integral do profissional pela empresa. Essa é a resposta certa. Pessoal, valorização integral. Mas como assim? Mas há muitas empresas que valorizam, pessoal. O que ele está colocando aqui, de uma forma ou de outra, o próprio Robinson, que é um dos candidatos aí, né, que foi recém-contratado para o cargo de estoquista, que ele está colocando aí, já na linha 20 em diante, o cara tem MBA e tudo mais, né, Scott Robinson. Ele diz, olha, queria trabalhar numa empresa conduzida por valores. Percebeu agora? Então ele está colocando mesmo que o próprio profissional tem o seu tempo, é um profissional reconhecido naquilo que faz, é claro. Ele fala na questão da filosofia, ele fala no alpinismo aí, os pinos de escalada de alumínio, ou seja, são reutilizáveis. Marcelo, mas eu não consegui ver, por exemplo, nesse contexto aí, o que ele chamou realmente de valores, efetivamente de valores. Gente, quando ele coloca os valores aí no próprio texto, ele faz isso de forma indireta, né? Nas palavras do Scott Robinson aí, na linha 20 em diante, né? Ele fala aí, passagem por outras empresas, implorou para ser aceito como estoquista. Aí ele justifica na linha 22 aí, você vai ver na sua prova. Queria trabalhar numa companhia conduzida por valores. Que valores são esses? Aí ele diz, né? Negócios podem ser lucrativos, sem perder a alma. Então, assim, a questão da valorização do negócio como um todo, claro, e a alma daqueles que fazem o negócio, mas ele fala também, ele chegou a mencionar aí, por exemplo, nesse contexto aí, a filosofia do alpinismo. Não importa só aonde você chega, mas como você chega. Diz que essa filosofia do alpinismo foi incorporada aos negócios. Diz também aí, o lucro não seria uma meta, mas uma consequência do trabalho bem feito. Então você tem algumas passagens aqui que seguramente legitimam esse contexto aí da valorização integral do profissional. A maneira como ele se sente no ambiente de trabalho, a forma como ele trabalha, a forma como as coisas todas caminham e andam por lá, percebeu? Então o contexto é exatamente esse. Agora, Marcelo, mas isso aí não está tão claro assim, né? Porque ele está dizendo a grande competição, a grande concorrência.
Ele diz, possibilidade de atuar sem tanta exigência? Não. Escassez de mercado? Não. Valorização integral do profissional? Sim, a empresa valoriza, mas veja as outras. Disponibilidade de tempo para praticar atividades físicas. Não é aquela questão da prática da atividade física, né? A empresa, o dono da empresa estimula as pessoas a pegar a prancha, a dar uma surfada, por exemplo, quando a maré está alta. Então não é questão só da prática da atividade física. Existem outros valores que estão envolvidos aí também no contexto dessa empresa, e o que ele fala é exatamente um elemento bastante pontual. Ele deixa clara essa questão do limite da empresa, do limite de cada um, dentro da filosofia do alpinismo, da filosofia verde, também ainda da preservação ambiental, mas uma empresa que procura trabalhar com valores. Não foi isso que ele colocou? Aí na letra D ele fala de tempo para praticar atividades físicas. Esse não é o grande diferencial. Vantagens lucrativas que a empresa oferece. A empresa não diz que o lucro é uma consequência do trabalho bem feito. Esse foi o ponto de vista lá do empresário aí, do Ivon, o Ivon, sei lá, deve ser o Ivon aí, o dono dessa empresa, que fala que o lucro é uma consequência. Então, aquela velha história, você percebe aí que dentro das alternativas todas não estão tão perfeitas. Vamos dar uma olhadinha, veja aí. Aí ele coloca aí, a grande competição ocorre para o preenchimento. Para observar que todas elas, de uma forma ou de outra, né, a que se aproxima mais é a letra C, mas aproximar-se não significa atender perfeitamente o porquê dessa grande competição. Percebeu aí? Até porque ele não fala naquela valorizada federal, como o pessoal fala, em relação às pessoas. Ele diz que a empresa foi pioneira no uso do algodão orgânico, fabricou jaquetas com garrafas plásticas. Então ele coloca um pouco nessa questão das pranchas desenvolvidas sem material tóxico. Então não é só a questão da valorização integral do profissional, né? É o diferencial que a empresa oferece por ser focada também em valores. Valores para o meio ambiente, valores para os profissionais que lá trabalham. Então essa questão 3 aí já não foi aquela coisa em termos de clareza não, né? Muitos candidatos podem ter coçado a cabeça nessa questão. Agora, claro, a letra C pelo menos ela já evidencia, pela lógica, uma resposta mais próxima aí. Vamos lá. Negócios podem ser lucrativos sem perder a alma. Olha só. Negócios podem ser lucrativos sem perder a alma. É uma questão que nós vimos aí, tenho certeza que você deve ter coçado a cabeça. Gente, negócios podem ser lucrativos, aí ele quer esse trecho aqui, ó, sem perder a alma. O sentido dessa expressão, sem perder a alma, o sentido dela aqui, representa o quê? O que você acha aí? Sem considerar a racionalidade. A alma não é nada racional, né? Então, primeira coisa, sem considerar a racionalidade, sem perder a alma. Ele não está no extremo da irracionalidade. Ou seja, o negócio pode sim gerar lucro, pode ser importante. Agora, sem perder a alma, a essência, né, os valores. Né? Sem considerar a racionalidade, não. Ele pode considerar sim. Mas, claro, sem perder o mínimo de, vamos dizer assim, de abstração, né, do figurativo aí. Sem relevar o aspecto criativo. Sem desconsiderar, sem perdoar, vamos dizer assim, o aspecto criativo. Gente, o aspecto criativo é tudo na loja aí, né? Ou seja, na própria empresa, na fábrica dele aí. Então ele está sem relevar o aspecto criativo, pelo contrário, ele está destacando isso. Agora, essa questão da perda da alma, sem perder a alma. É claro que essa questão da perda da alma ela é bastante característica nessa meta aí, né? Porque eles valorizam mesmo a essência e não simplesmente a aparência. Então ele diz, sem relevar isso aqui, falso, né? Ok. Vamos lá. Sem avaliar os prejuízos. Pessoal, a avaliação dos prejuízos de uma forma ou de outra não faz parte da rotina dessa empresa aí, né? A questão da avaliação, perder a alma é o quê? É avaliar o prejuízo? Não. Essa expressão não tem nada a ver com avaliar os prejuízos. A empresa pode até considerar isso aqui, mas essa avaliação não tem nada a ver com perder a alma. Certo? Vamos lá. Sem valorizar a objetividade. Pessoal, eles valorizam também a objetividade. Sem perder a alma, o que ele quis dizer aí foi exatamente isso aqui, ó, sem suprimir, sem eliminar, sem retirar os conceitos. Marcelo, mas assim, essa questão 4 aqui está tão maluca, sem suprimir conceitos, sem eliminar os conceitos. Que conceitos? Gente, ele pega os conceitos desde o alpinismo, como ele coloca a filosofia aí,
trabalhar com uma empresa conduzida por valores. Além desses valores, essa questão mesmo da preocupação do meio ambiente, claro, das pessoas. A filosofia do alpinismo que chegou também aí. Aquela filosofia, por exemplo, de que o lucro é apenas uma consequência do trabalho bem feito, bem realizado. Então, o importante também é como você chega a alguns pontos. Você vai lucrar, você quer ter sucesso, mas assim, como você chega a isso? Cansado, desgastado, acabado, feliz da vida, realizado por ter superado um obstáculo. Então, nessa questão 4 aí, quando ele começa a analisar essa questão da perda dos conceitos, é claro, concordo com você, esse termo conceito aí não ficou muito objetivo, né? Não foi uma palavra muito utilizada de maneira bem pontual e de maneira bem focada. Mas mesmo assim, você vê as outras, aquelas sem perder a alma, sem perder a essência, sem perder aqueles valores, o valor mais importante, aquele valor mais bem conduzido para um trabalho, uma coisa aí. É só para você perceber, né, de que forma eles fizeram isso, de que maneira, né, de uma forma geral, aí, eles conseguiram trabalhar essa palavra conceitos aí, sem perder a alma. Agora o conceito aí, valores. Vamos dizer assim que a prova não ficou tão amarrada a essas coisas, certo? Beleza? Vamos lá, avançando. Na questão 4, uma questão cujo enunciado foi um pouco obscuro também, né, nada muito focado aí. Vamos lá, fazer mais uma questão obscura. Olha só, é uma questão de meio pontinho, hein? Olha só. Segundo as ideias apresentadas no terceiro parágrafo, a importância da atividade física em relação à atividade profissional nessa empresa é servir para... E aí, gente, o que você acha? Para que serve a atividade física em relação à atividade profissional nessa empresa? A atividade física, em relação ao profissional nessa empresa, serve para o quê? A atividade física serve para inspirar, para verificar, para minimizar, para contrabalançar, melhor seria balancear, né? Para comprovar, o que você acha? Para que serve a atividade física, segundo a ideia do terceiro parágrafo? Veja, ele quer exatamente o terceiro parágrafo que começa na linha 26, da 26 em diante. O que você acha? A atividade física é usada para inspirar a criação de novos produtos? Sim ou não? Essa é a resposta certa. Mas como assim, pessoal? A atividade física inspira a criação de produtos. Como assim? Quando ele coloca, por exemplo, nas pranchas de surf e tal, as pessoas surfando lá, eles têm aquela necessidade, por exemplo, de produzir elementos menos tóxicos. Aquelas roupas que eles falaram aí, né? Aquela questão dos pinos de alumínio, vamos dizer assim, reutilizáveis, que foi uma novidade aí. O pino de alumínio para escalada mesmo, né? Quando ele coloca aí do alpinismo. Ele fala também na questão da criação de roupas para esportes mais duráveis e de pouco impacto ao ambiente. Então, é uma coisa, isso tudo na criação da roupa, claro, o cara vai sentindo durante o exercício da atividade física, por exemplo. Há pessoas que sentem essa necessidade da atividade e, ao mesmo tempo, durante o exercício da atividade, ele até considera isso, o cara, no meio da prática esportiva, tem um estalo. Pô, essa camisa apertou muito isso aqui, essa manga apertou demais, ficam me sufocando um pouco aí. Pô, será que as nossas roupas, por exemplo, poderiam ser um pouco mais leves? Aquelas roupas que teriam mais resultados de curto ou médio prazo em termos de durabilidade, né? Superando um pouco aquela coisa descartável e com tão pouco impacto no meio ambiente, será que seria melhor dessa forma? Então ele fala que a prática esportiva dá uma desencadeada no estalo aí, né, no insight criativo aí por parte de muita gente. Vamos ver as outras alternativas, vamos ver aí, acompanhe. Aí você tem aí, verificar as falhas apresentadas por um produto criado. Não, a atividade física não é para verificar falha apresentada. Tudo bem que você pode até fazer isso de uma forma ou de outra, eles criam um produto, eles têm um protótipo aí, mas mesmo assim eles vão checar se esse protótipo foi bem desenvolvido, se ele está realmente funcionando. Mas a atividade física da empresa não é para verificar falhas, de forma alguma. É para o cara relaxar mesmo, é para o funcionário se desenvolver, realmente ficar mais light e por aí vai. Certo? Verificar as falhas apresentadas. Não, isso aqui pode ser até, o cara pode se transformar até em piloto de testes, vamos dizer assim. Mas não é o caso da empresa. Minimizar as tensões diárias do profissional. Bom, a atividade física você pode até realmente usar para relaxar. Por isso é que essa questão está bem obscura, né? Não, mas veja, ele não vai diminuir as tensões, não vai ficar mais light, mais à vontade no trabalho. Se o cara tiver com a mente um pouco presa aí, aquela coisa toda, pode até usar para fazer isso. Mas, segundo as ideias do terceiro parágrafo, o objetivo não é esse. Então você tem que ler realmente o terceiro parágrafo e perceber que, por mais que possa ter essa função aqui secundária, minimizar as tensões diárias,
mesmo que possa haver isso aqui. Esse não é o objetivo, a importância da atividade física em relação ao trabalho aí. Contrabalançar atividades físicas? Não, ele não quer contrabalançar, muito menos balancear. Comprovar a validade dos produtos já criados? Gente, num ele fala verificar as falhas, no outro comprovar a validade dos produtos já criados. Não, essa questão mesmo, a validade, já parte do princípio de que quando eles querem criar alguma coisa, eles sentem a necessidade daquele grupo específico que realiza aquela prática esportiva. Então, quando eles criam, idealizam, desenvolvem aquele negócio, é que eles vão realmente avançar para uma forma mais focada no usuário e também na preservação ambiental. Esse não é o objetivo deles? Pois é. Bom, é isso aí. Próximo encontro nosso, então, a gente avança. É isso aí. Forte abraço. Até lá. Ah, joia. Eu dei um jeito no pescoço que vai estar. Gustavo vai vir todo dia, é? Essa semana agora. O Hugo vem amanhã? Amanhã à tarde, né? Ih! Tonhonhon. Ele veio de fora pra cá de novo. Ele não tá morando aqui não, né? Tá morando lá fora ainda, né? São Paulo agora.